Olá, queridos alunos do 7º ano. Agora a aula é comigo, aqui é a professora Risonilde. Vamos conhecer o assunto da nossa aula de hoje? Então, iremos trabalhar a classificação do sujeito, tá? Então, vocês irão conhecer alguns tipos de sujeito ou o sujeito inexistente, que é o caso, né, da nossa aula de hoje também. Então, vocês, né, já estudaram o que é um sujeito, um predicado e os sujeitos determinados. Quando eu tenho o sujeito determinado, já está dizendo que determina, o que diz, que o sujeito está, né, lá explícito. Ele existe, está lá na frase, no texto, na oração, e você pode identificar com facilidade, que é o caso do sujeito simples e do sujeito composto. E o sujeito oculto, que nós podemos chamar também de sujeito desinencial, implícito, ele não está lá escrito, não está lá na frase, mas ele é determinado por quê? Porque eu posso, né, reconhecê-lo através da terminação do verbo, da desinência verbal. Por isso que ele se encaixa também no sujeito determinado. Mas o que nós iremos, né, trabalhar durante a nossa aula de hoje é o sujeito indeterminado, tá bom? Então vamos ver o que é sujeito, para relembrar o que é um sujeito. O sujeito é um termo essencial, ele é denominado essencial, que é sujeito, e predicado são termos essenciais de uma oração e é definido como o ser sobre o qual se faz uma declaração. Eu vou sempre falar algo, declarar algo daquele sujeito. Então, tudo bem? Então, agora vamos para o sujeito indeterminado. Veja que tudo que tem esse in dá a ideia de negação. Quando eu digo in, não determina, né? Então, o sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Ele existe, mas eu não posso identificar. Olha, pegaram meu livro no intervalo da aula. Isso acontece demais, né? Quando o aluno está na sua escola, que chega depois do intervalo, aí procura a caneta, procura a borracha, aí pegaram minha borracha, levaram meu livro, meu caderno. Você sabe quem foi? Quando eu digo, pegaram meu livro no intervalo. Você sabe quem foi? Por mais que você, né, possa deduzir quem pegou seu livro, mas você não vai dizer, o João pegou, porque você não tem certeza. Então é mais fácil você indeterminar esse sujeito, né? Então quando eu digo pegaram o meu livro, passa a ideia de que eu não sei quem foi que pegou meu livro. Existe um sujeito? Existe, porque o livro não ia sair dali sozinho. Alguém praticou essa ação de pegar o livro, mas ele não está aí explícita, né? Não se reconhece. Então, vamos verificar aqui alguns determinantes para que isso aconteça. Então, o sujeito, né, apesar de ter alguém ou um ser praticou a ação, que houve essa ação praticada por alguém, a identidade do sujeito é indeterminada. E quando que isso acontece? Por não saber realmente sua identidade, né, a gente determina o sujeito, às vezes não sabemos mesmo quem é a pessoa, né? Quem praticou a ação verbal. Por querer torná-lo desconhecido, às vezes eu posso até deduzir, mas eu não quero expor a pessoa, né? Então também vou determinar esse sujeito, eu não vou dizer o Pedro pegou o meu livro, não. Eu não quero eu quero deixá-lo desconhecido, eu não vou expor a pessoa.
E por generalização, eu quero mesmo, né? Eu não quero saber se for o João, se for o Antônio, se foi a Ana, se for o Pedro, eu vou generalizar. Quando eu digo pegaram, pode ser qualquer um que esteja lá na sala, né? Não importa. Então, sujeito indeterminado, o que é que eu quero que vocês compreendam? Que ele é indeterminado porque eu não sei exatamente quem foi que praticou aquela ação. Mas existe alguém que praticou? Existe, né? Porque as coisas não acontecem sozinho. Precisa de alguém que faça e haja, tá? Então, caso de sujeito indeterminado. Quando é que isso acontece? Para eu indeterminar, um sujeito, o que é que eu devo fazer? Como eu irei proceder? A oração com verbo, colocar, né, o verbo na terceira pessoa do plural, que é este caso aqui, roubaram, terceira pessoa do plural. Se eu quero realmente, né, indeterminar esse sujeito, eu vou colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Então, roubaram meu carro ontem. Também não tenho a menor ideia de quem roubou este carro. Outra situação que eu posso indeterminar o sujeito é com oração na terceira pessoa do singular, mas, olha, singular aqui é plural, no primeiro caso é plural, no segundo caso é terceira pessoa do singular, mas acrescido do pronome sim, que tem a função, né, de índice determinador do sujeito. Então, quando eu acrescento se, aí eu vou indeterminar. Verbo terceira pessoa, discutiu-se. Então, para indeterminar, quando estiver o verbo na terceira pessoa do singular, eu tenho que acrescentar o pronome se. Então, discutiu-se sobre o aumento do preço da gasolina. Dá para saber quem foi esse sujeito? Quem estava discutindo sobre o preço da gasolina? Não dá. Mas tinha alguém lá discutindo? Tinha um grupo de pessoas lá? Tinha, né? Então, existe gente, né, que discutiu, que praticou essa ação. Mas não se sabe quem, não dá para determinar qual foi exatamente a pessoa. Mas houve o debate. Então, houve um sujeito, tá? Com o verbo no infinitivo impessoal. Infinitivo, o verbo fumar, não está flexionado, ou seja, não está conjugado. Então, por isso que é infinitivo impessoal, que ele não está conjugado, não está se referindo a nenhuma pessoa do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, né, singular, nós, vós, eles, plural. Então, este verbo, ele não está conjugado, ele não se refere a nenhuma pessoa, então por isso que é impessoal, tá? Ele não está dizendo se é eu, se é tu, se é eles, nós, vós, eles. E a oração também, isso o sujeito indeterminado. Mas existe, né? Entenderam? Indeterminado não está lá explícito, não sabemos quem é, mas existe alguém que pratica uma ação. A oração sem sujeito ou sujeito inexistente, no nome já diz, não existe mesmo, né? Esse tipo é assim denominado pelo fato de o predicado, veja bem, o predicado, eu tiro o sujeito, o restante da frase é predicado, não faz referência a nenhum tipo de sujeito. Quando isso acontece? Quando o verbo da oração indicar fenômeno da natureza, nos casos chover, trovejar, relampejar, nevar, né? Está indicando algo da natureza, o sujeito fica inexistente. Ele não existe mesmo. Olha, choveu muito ontem. Quando o sujeito é determinado, para você encontrar, você faz a pergunta para o verbo. É um modo bem prático da gente encontrar o sujeito. Olha, João fez a lição.
Aí eu pergunto, quem fez a lição? Né? O João. Então, João é o sujeito, foi ele que praticou a ação. Aí vejo bem aqui no exemplo do sujeito inexistente. Choveu muito ontem. Quem choveu muito ontem? Não dá nem para se perguntar. Não existe. Por quê? Agora aqui são regras, né? Regras que você deve aprender. Não vou dizer que você deve decorar, mas você precisa ter essas regrinhas lá escritas no seu caderno, para quando tiver fazendo, né, esse tipo de atividade, vai lá, estuda um pouquinho, que você vai conseguir, né, aprender todas essas regrinhas do sujeito inexistente. Olha, aqui você já sabe, quando você, né, estiver estudando o sujeito inexistente, aí lá na atividade você viu que os verbos exprimem fenômeno da natureza, aquilo que acontece na natureza, já sabe que o sujeito é inexistente. Então, choveu muito ontem, não existe sujeito. Trovejou bastante, também não existe sujeito aqui. Também, quando o verbo haver, veja só, indicar ideia de existir. Ou quando indicar a noção de um tempo que já se passou, um tempo transcorrido. Então, veja o exemplo. Quando eu digo, garotos jogando no pátio. Aqui nós só temos o predicado. Esse predicado não está fazendo referência a nenhum sujeito. O que é que diz a regrinha? Que quando o verbo haver indicar a ideia de existir, né? Então, eu digo, existem garotos jogando no pátio. Então, tem ideia de existir, a oração tem sujeito. Há 2 meses não visito meus avós. 2 meses já se passaram, né? Então, é tempo que já se passou também. Irei classificar como sujeito inexistente ou oração sem sujeito. No caso dos verbos fazer e estar, quando indicar tempo e clima. Faz alguns anos que me mudei daquela cidade, então já se passaram alguns anos. Então, o verbo fazer, né, faz, quando indicar tempo. Tem algum tempo que eu não volto na cidade. Está frio hoje. O verbo está quando indicar clima. Também a oração, né, sujeito inexistente, sua classificação. Outra regrinha também é aqui com o verbo ser, indicando data, hora e distância. Então, nós temos essas 3 situações que você também irá observar na frase. Quando identificar uma oração que o verbo ser esteja indicando data, hora e distância, você já sabe que não existe sujeito, né? São 10 de outubro. Você olha, sabe que não tem nenhum sujeito aqui praticando determinada ação, né? Então já dá para entender que não tem sujeito. Então 10, a data, que são 10 de outubro, são do verbo ser, está indicando nesta data. Então a oração torna-se um sujeito inexistente. São 2 horas. O que é que diz aqui? O verbo ser, quando indicar também hora. A oração tem sujeito inexistente. E quando indicar também distância, que é o caso, são 4 quilômetros daqui até lá. Então, estou me referindo à distância, 4 quilômetros, né? Então, são também o verbo ser, gente, quando indicar data, hora e distância, o sujeito é inexistente. Então, a diferença para o sujeito indeterminado para o sujeito inexistente, já está dizendo, o sujeito indeterminado não dá para dizer quem, é exatamente quem é o sujeito, né? Identificar ali. Mas existe alguém que pratica uma determinada ação? Existe, tá? Já o inexistente, não. O predicado, que nós temos sujeito, e o restante da frase é o predicado, ele não faz referência a nenhum sujeito.
Já no indeterminado, sim, né? O predicado faz referência a algum sujeito, só não dá para identificar esse sujeito, né? Dizer realmente quem é, porque ele fica de forma generalizada, ou quem falou e escreveu não quis exatamente dizer quem é esse sujeito, quis deixar ele no anonimato, né? Ou ele realmente não quer expor a pessoa, então fica sujeito indeterminado, mas há um sujeito ali, tá? Então agora a gente vai para a nossa dinâmica local interativa. Então você vai ler esse trecho do texto, batem levemente, como que chama por mim? Será chuva? Será gente? Gente não é certamente, a chuva não bate assim. Aí você vai descobrir qual é o sujeito desta frase aí, batem levemente, vai marcar aí a correta, né, a alternativa. E na número 2 também você vai analisar a frase e vai marcar a alternativa correta e daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
Olá, voltamos para as correções e, obviamente, para ouvi-los. Vamos começar com Darley. Darley, acredito que seja esse nome, né? Darley diz que a questão a letra B. Muito bem. Breno diz que a questão a letra A. Olha só, já está diferente. Veja, a Bruna diz que a questão a letra B, e eu que achei que vocês iriam marcar uma única alternativa, mas tudo bem, né? Já já a gente vai verificar. Veja, não estou compreendendo bem este nome, Hillary, né? Deve ser Hillary. A questão a letra B. Olha só, vamos para agora o Caio de Souza. A questão 1 diz que a letra B. Caio, né, diz que a letra B. Vanessa diz que a questão a letra B. E cadê a segunda questão, minha gente? Vamos preparando aí. A Maria Rita, né, acho que é Maria Rita, diz que a questão 1 é a letra B. E a questão 2, a letra C. Melissa, também a segunda questão, a letra A, né? Ela colocou lá, Melissa, o nome dela. José Tarciso, né? Acho que é isso, José Tarciso. A questão 1, a letra C. Questão 2, a letra A. Muito bem. Hillary de novo, agora colocou a questão de número 2, né? A letra C, segundo ele. Vamos já já verificar, tá bom? A Camila, olha, a Camila disse que a questão 1 é a letra B, ainda colocou sujeito indeterminado, né? Isso aí, Camila. Natan disse que a questão 1 é a letra B também. Tem mais alguém que queira colocar a sua questão? Douglas, a questão 2. Agora o Douglas colocou que é a letra C. Isso mesmo, Douglas. Eduardo diz que a questão 1 é a letra B. Vamos já verificar e vocês irão saber, né, quem errou e quem acertou, mas isso não importa, o importante é participar e fazer a alternativa, porque a gente vai corrigir, né? Alguém, se ainda tiver dúvida, vai lá e conserta a sua resposta. Lorena diz que a questão é a letra B e a questão 2 é a letra C. Tem mais alguém? Karina, né? A questão 1, a letra B. Isso aí, Karina. Vanessa, questão 1, acho que eu já até li a Vanessa, questão 1, a letra B. E se for só isso, a gente já vai corrigir. O Lucas ali, a letra B, né, a questão 2, diz que é a letra B. Então, vamos verificar, então. Então, para isso, né, a gente vai ter que ler esse texto novamente. Quando diz, batem levemente, como quem chama por mim. Aí pergunta, né, será chuva? Será gente? Gente não é, certamente. E a chuva não bate assim. O próprio texto já diz, quem será? Diz que gente não bate assim, ou chuva não bate assim. Gente não é, certamente. O trecho em si, né, ele já traz uma incógnita. Então, aqui pergunta-se, quem é o sujeito de batem levemente, né? Nós verificamos lá no trecho do texto que realmente não se sabe. Ficou até perguntando, o eu lírico perguntou, quem será que está batendo? Não sei, será que é a chuva? Será que é batida de chuva na janela, a gente não, ou na porta? Não dá para identificar. Ou será que é gente? Então, não houve uma identificação, gente. Então, sujeito indeterminado. Existe um sujeito,
Existe porque bateu, né? Existe o sujeito. Alguém praticou algo, né? Um ser praticou essa ação de bater. É indeterminado. Porque eu sei que existe o sujeito, mas eu não identifiquei se foi a chuva, se foi gente, se foi o Pedro, se foi a Dona Maria. Então aí a letra B. Na frase bate levemente, o verbo está na terceira pessoa do plural, caso em que indetermina o sujeito, lembra? Batem levemente. Então, indeterminou o sujeito, o verbo na terceira pessoa. E a segunda, em relação à frase precisa-se de trabalhadores, indica a alternativa correta. O sujeito é indeterminado ou de trabalhadores é o sujeito da oração, né? Tá correta essa afirmação? O sujeito é oculto ou o sujeito é simples? Quem marcou a letra A marcou forma correta. Agora, por quê? Né? Não basta só dizer que é isso ou aquilo. Você precisa saber por que o sujeito ali ficou indeterminado. O verbo na terceira pessoa com o pronome sim, com função de indeterminar, né? Então, precisa-se de trabalhador. Nesse caso, o sujeito é indeterminado, visto que o verbo está na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome se, índice indeterminador do sujeito, né? Esse se tem esta função de indeterminar o sujeito, porque ele está na terceira pessoa do singular, tá? Então, se ele vier com o pronome se, é indeterminado. Então, gente, obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.